Por que, ao longo da história da engenharia, aconteceram tantas falhas estruturais? Como, por exemplo, o desastre da ponta Tacoma Narrows em 1940, a queda da ponte Quebec em 1907, ou ainda os aviões do tipo Comet no início da década de 1950, que sofreram falhas estruturais catastróficas em pleno voo. Muitas dessas falhas ocorreram apesar de cálculos estruturais terem sido realizados. Então, o que houve de errado com esses casos? Para entendermos isso, precisamos olhar para a forma como esses cálculos eram feitos antes mesmo do surgimento do método dos elementos finitos. Antes da era computacional, os engenheiros estavam limitados ao uso de cálculos manuais ou testes físicos. Os cálculos manuais só atendiam para problemas com geometria simples, materiais e carregamentos simples, ou exigiam aproximações muito simplificadas para tratar de casos mais complexos. Os testes físicos eram muito caros e muitas vezes não conseguiam analisar todas as situações e resultados. Devido às limitações desses dois métodos, muitas vezes ocorriam erros em projetos e falhas estruturais, ficando evidente a necessidade de buscar um novo método que pudesse resolver problemas cada vez mais complexos. Até que em 1940, impulsionado pelas necessidades de áreas como, por exemplo, da engenharia aeronáutica e civil, começaram a surgir os primeiros estudos que iriam contribuir o que mais tarde seria denominado método dos elementos finitos. Alguns exemplos de estudos foram do engenheiro estrutural Alexander Renekov com Solution of Problems in Elasticity by the Framework Method e do matemático Richard Courant com Variational Methods for Solution of Equilibrium and Vibration. E apesar de seguirem caminhos bem diferentes, os trabalhos desses dois pioneiros tinham algo em comum: a ideia de dividir um domínio contínuo em múltiplos elementos menores e discretos. Diversos outros estudos também foram realizados paralelamente por outros profissionais e em diversas regiões ao redor do mundo, até que em 1956 foi publicado o artigo Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures, sendo um dos primeiros artigos a abordar a aplicação do método dos elementos finitos em análises de estruturas. E o termo método dos elementos finitos finalmente foi utilizado pela primeira vez na história por Ray Clough em 1960 no seu paper The Finite Elements Method in Plane Stress Analysis. Em 1967 foi publicado o primeiro livro sobre o método, chamado The Finite Elements Method, escrito por Olgard, Robert e Jean John. Esse livro permanece até hoje o texto de referência padrão sobre a base teórica do método. Em 1968, o software Nastran, NASA Structural Analysis, foi desenvolvido pela Computer Science Corporation e lançado para a NASA, sendo utilizado até os dias atuais. Entre 1970 a 1980 foram lançados diversos softwares comerciais de análises estruturais, como por exemplo o SAP 2000, ANSYS, Abacus e muitos outros. O método dos elementos finitos é então amplamente utilizado em várias engenharias, como a civil, a mecânica e a aeroespacial. Em meados de 1990 surgem estações de trabalho de computadores pessoais, potentes e de baixo custo, e a simulação estrutural pelo método dos elementos finitos é adotado por indústrias de pequeno e médio porte. Em 1990, a Altair, percebendo que até então soluções de elementos finitos ainda estavam muito longe do ideal,
lança um novo software chamado HyperMesh, até então 20 vezes mais rápido na época. Em 1994, a Altair também lança o solver OptiStruct com a tecnologia pioneira em otimização estrutural. Em 2006 foi lançado pela ASME, Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, uma norma que fornece diretrizes para a verificação e validação de modelos computacionais em mecânica dos sólidos, bem interessante, chamada Standard for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics. Em 2008, a NASA lançou também uma norma para garantir que simulações como as feitas com elementos finitos sigam critérios rigorosos de verificação e validação, assegurando resultados confiáveis em projetos críticos. A Standard for the Development of Models and Simulation. De 2008 até os dias atuais, o método dos elementos finitos evoluiu de uma técnica em consolidação para se tornar um dos pilares da engenharia moderna. Com o método, podemos realizar projetos com mais segurança e evitar as falhas estruturais. Hoje, com a evolução da computação, inteligência artificial e digital twins, as simulações pelo método dos elementos finitos são mais rápidas, acessíveis e precisas. Pontes, aviões, satélites, próteses, veículos, reatores, tudo é simulado antes de ser fabricado. Dominar a simulação vai muito além de saber utilizar softwares. É preciso entender toda a teoria e conceito por trás desse método para realizar o estudo com confiança e tomar boas decisões de engenharia. Gostaria de conhecer mais sobre o método dos elementos finitos e sua aplicação na engenharia? Preparamos uma aula completa aqui no link da descrição aqui abaixo. Clique agora mesmo e inicie seus estudos. Esse é o primeiro passo para deixar de utilizar apenas comandos em softwares e começar a pensar como engenheiro que resolve problemas com confiança. Nos vemos lá na aula. Até mais. Tchau, tchau.